Olá a todos, estamos começando o nosso primeiro Hair Talk, o podcast do Dr. Bruno Luitgardes, e estamos recebendo aqui o próprio Dr. Bruno Luitgardes e a sua incrível, o seu braço direito, Lívia. Sejam muito bem-vindos ao seu próprio podcast. Muito obrigado, Lucas. Foi legal a iniciativa da gente estar começando aqui o podcast para a gente poder falar um pouquinho mais sobre saúde capilar, transplante capilar e o que tiver aí sobre o cabelo que aflige muita gente, os problemas capilares. A gente vai trazer respostas sobre isso. Obrigada, Lucas, pelas boas-vindas, mas a gente não vai falar só sobre cabelo, né? A gente vai falar sobre outras coisas também. Importante. Esperem um papo bem descontraído, bem leve. Inclusive, a gente deixa aqui a oportunidade de você colocar qualquer dúvida que você tenha, que aí nos próximos podcasts ou no Instagram do Dr. Bruno, que está aparecendo aqui embaixo, você também consegue tirar todas as suas dúvidas, não é, doutor? Exatamente. A gente tem postagens lá diárias para a gente tentar trazer aí informações, né? Coisas que vão ser importantes para essa saúde capilar dos pacientes e em que momento, quando, como você pode buscar esse transplante capilar e também trazer para buscar o seu médico, né, para estar acompanhando aí essa sua saúde capilar. Quais são as indicações desses momentos? Doutor, eu não sei se é impressão minha, mas eu sinto que de uns 5, 8 anos para cá, parece que estouraram a quantidade de pessoas que estão buscando esse transplante capilar. Não sei se são os homens que querem se sentir cada vez mais belos e querem acompanhar cada vez as mulheres, ou não, ou isso é ilusão? Eu acho que teve mesmo assim, um movimento muito grande de busca, né, pelo transplante. Primeiro aumentou a vontade dos homens de buscar a sua autoestima, de buscar a estética, que antes era um tabu muito grande. Isso já foi aumentando de forma gradativa, tanto na cirurgia plástica como no uso de cosméticos, né? Então os homens têm buscado a estética de forma ampla. E o cabelo, como é essencial aí, eu acho que o cabelo é uma parte muito importante da estética, tanto masculina quanto feminina, acabou também crescendo de forma exponencial. Hoje o número de transplantes capilares realizados e de tratamentos feitos em homens também cresceu muito, né? A gente vê a importância do cabelo, a gente vê, por exemplo, a Jada Smith, né, que é o caso lá do Oscar, que foi falado ali, que estavam falando sobre, fazendo uma piada sobre o cabelo dela, e o marido levanta, vai dar um tapa no Chris Tucker, né, acho que é esse o nome dele. Acho que é Chris Rock. Chris Rock, é isso Chris Rock, ele estava apresentando o Oscar, vai lá e dá um tapa. Isso repercute no mundo inteiro. Acho que é uma coisa assim, uma importância do cabelo para a estética, e não só das mulheres, né? Também para os homens é um boom muito grande ali de importância. O caso dela era uma alopecia androgenética? Ou não? No caso dela, ela não tem alopecia androgenética, ela tem um outro tipo de alopecia, que é uma alopecia cicatricial, né? Então o corpo reage contra o cabelo dela e expulsa esses fios de cabelo do couro cabeludo. Então ela tem uma forma difusa dessa alopecia que perdeu todos os fios, né? É a alopecia areata. Então algumas pessoas têm apenas em algumas áreas e outras pessoas têm, como ela, no cabelo inteiro. E ela tem que aceitar essa condição ou possui algum tipo de tratamento? A alopecia areata tem tratamentos, né? Quem vai fazer esses tratamentos normalmente vai ser o médico e médico dermatologista, e a gente vai tratar com injeções de corticoide, tratamentos também sistêmicos, né? Medicações que ela vai tomar oral, podem controlar essa doença. Em alguns casos, não vai ser possível esse controle. Então, alguns pacientes, por ser uma doença autoimune, vão ter uma evolução para a perda total do cabelo, e nesses casos a opção vai ser realmente utilizar uma peruca, uma prótese capilar, ou como ela mesma faz, que aceita aquela estética e faz uso daquilo como uma forma de beleza também, né? Que ela faz o uso do cabelo, da cor cabeludo sem cabelo e sem nenhuma prótese capilar, sem peruca, tá lá e linda, né? Que ela é muito bonita. Entendi. Uma observação que você falou de doença autoimune, né? Acho que seria interessante a gente falar o que seria essa doença autoimune, né? Ah, sim. Doença autoimune é quando o corpo cria
uma defesa, né? Então, o nosso corpo tem defesa contra as bactérias, contra coisas que podem causar infecção. Mas, ao mesmo tempo, ele pode identificar alguma proteína ou alguma coisa que faz parte dele, como o cabelo ou outras áreas do corpo, e atacar essa área também. Então, a defesa é a defesa do próprio corpo causando uma doença, ao invés de estar causando ali um benefício. Interessante. Agora, contando uma vergonha alheia e também uma situação que a gente passou, em uma de nossas reuniões, a gente estava conversando e eu fui abaixar para poder amarrar o cadastro e o doutor falou: oi, meu paciente. Vamos começar a tratar, né, Lucas? Foi mesmo. A gente tava... Isso daí é uma coisa que acontece muito. A gente vai andando na rua, a gente vê as pessoas, né? E quando a gente é médico de qualquer área, a gente acaba vendo essas pessoas e achando assim, aquele ali merecia tratamento disso, aquele... E na área da estética, especialmente, a gente está andando na rua e a gente acaba observando. Então, eu que estou trabalhando com cabelo especificamente, acabo observando o cabelo das pessoas com quem a gente está andando, e aí gera situações como essa. Em geral, eu não costumo falar. Nesse caso, como a gente tem uma intimidade grande, né? A gente já tem uma certa intimidade. Eu falei para você que merecia começar a tratar aí o cabelo, né? E a gente vê que existem tratamentos. A gente começa com o tratamento clínico, né? Então, com remédios, medicações, procedimentos que podem ser feitos em consultório e que vão trazer uma maior saúde capilar para o paciente. E mais para frente, a gente vai trazer a possibilidade de fazer até o implante, se for necessário. Eu acho que essa é uma das grandes questões. Eu acredito que a Lívia deve pensar da mesma forma. Com os pacientes que chegam lá, tem sempre aquela dúvida, aquela insegurança de, nossa, será que eu sou caso de transplante capilar ou será que eu consigo ainda resolver o meu problema com uma medicação? Sim. A gente tem dois tipos de pacientes, né, no transplante capilar. Um paciente vem encaminhado de um médico. É muito comum essa via. Então, eles vieram encaminhados de um médico que já faz o tratamento capilar dele. Então, dermatologista, tricologista que está fazendo esse tratamento. E esse médico, então, já iniciou os medicamentos e esse paciente já vem com uma indicação clara do transplante. E o outro tipo de paciente é aquele paciente que viu o resultado do amigo, está com uma calvície que está crescendo, o cabelo está caindo e ele agora quer buscar esse tratamento. E ele vem para o implante, mas muitas vezes ele não está ainda no momento do transplante. Então a gente começa sempre o tratamento clínico, principalmente se ele nunca fez, nunca teve esse acompanhamento anteriormente. Então a gente gosta de começar o tratamento clínico e algumas vezes isso pode reverter ou segurar, né? A gente sabe que a doença é uma doença crônica, a alopecia androgenética é uma doença que vai ser para toda a vida, mas a gente consegue muitas vezes segurar um pouquinho esse cabelo por mais tempo com o uso das medicações. Entendi. No caso do tratamento medicamentoso, todo paciente que chega no consultório, ele precisa fazer um tratamento prévio para o implante. Sim, eu gosto sempre de ter uso de medicamentos prévios quando a gente vai para o implante. Poucos pacientes a gente não faz esses medicamentos porque são pacientes que não aceitam, né? Existe um grande tabu que a gente tem que falar aqui dos medicamentos, né? A gente sabe que os principais medicamentos utilizados aí para queda de cabelo da alopecia androgenética o minoxidil e a finasterida, né? Ou a dutasterida. E a finasterida, principalmente, tem um tabu muito grande de que ela pode vir a causar uma impotência sexual. Então, a maior parte dos homens chega para mim já com essa ideia de que eu não vou tomar finasterida, eu já tomei, tive esse problema, e isso é muito difícil de tirar da cabeça deles. A gente vê e a gente sabe que os estudos mostram que não existe essa relação, mas isso está tão dentro da cabeça das pessoas há tanto tempo que elas não conseguem sair dessa ideia e aí às vezes não aceitam o tratamento clínico, e esse é um dos motivos pelos quais às vezes a gente não faz. Vamos mandar para terapia, né, agora? Vamos lá para terapia. Porque precisa, né? Acompanhamento psicológico.
E acho que é um problema masculino também, né? Acho que os homens eles demoram mais tempo para poder quebrar um tabu, né? Para poder aprimorar a forma como ele pensa e como a sociedade altera. Então, pessoal, que fique claro, o tratamento capilar não vai te deixar impotente. Então, não existe isso. Então, fiquem tranquilos. Podemos afirmar isso, não doutor? Podemos. Então, fiquem tranquilos, tá? E outra dúvida também que eu acho que pode ser de parte dos nossos espectadores é justamente sobre esse tabu. É muito falado com transplante capilar o tal cabelo de boneca. Então muitos homens quando querem fazer, os amigos começam a brincar com ele, a fazer uma gozação. Ixi, vai virar cabelo de boneca. E a gente tem visto que a tecnologia para esse setor tem crescido muito, né, doutor? Sim, a gente teve um avanço muito grande aí nas técnicas e na qualidade do implante capilar em si. Esse cabelo de boneca é um medo que vários pacientes trazem pra gente. Então, nossa, doutor, eu vou ficar com aquele cabelo de boneca, um fiozinho que sai aqui, um fiozinho que sai ali. E isso é um resultado antigo, de cirurgiões mais antigos. Então, a gente vai ter esse resultado nas técnicas que obtinham menos fios. Então, a gente tem duas técnicas principais, né? A FUT, que tira aquele fuso de pele, e a FUE, que tira fio a fio. Então, na técnica antiga, que tirava o fuso de pele, a gente tinha esses resultados com cabelo de boneca e que às vezes o paciente, porque tirou poucos fios e tinha que distribuir aqueles fios na área receptora. Então, é uma área grande com poucos fios, ficava espalhado, colocava vários fios no mesmo buraquinho, ficava um tufo de cabelo, né? Hoje a gente tira fio a fio, então a gente consegue uma quantidade de fios maior também, que a gente tira muitos. A velocidade do implante aumentou porque a gente tem um maquinário melhor, né? Uma qualidade de máquinas para extração melhor. E com essa quantidade de fios a gente faz o que a gente chama de ultra dense packing, né? Colocar um fio muito próximo do outro, e isso vai dar um resultado bem natural, porque é uma linha de implantação que muitas vezes os pacientes falam assim, nossa, mas não dá para saber que é um implante capilar, não dá mesmo. Se você olhar, você não vai ter mais esses estigmas e nem olhar e saber que foi um implante. Nossa, interessante. Lívia, homem é um bicho inseguro, sim ou não? Com certeza. Se fala de Sexo frágil é o homem, né? Não é a mulher. Eu sou minoria aqui, mas quem tá ouvindo vai confirmar. Todo mundo vai confirmar. Todo mundo vai confirmar. Bota aí nos comentários, manda mensagem. É isso aí. Bota no Instagram. Enquete do Instagram, né? Deixa eu fazer uma enquete no Instagram. Quem é o sexo frágil? Menina ou menina? A gente tá perdendo nessa. E como eu gosto de trabalhar com provas, eu vou mostrar algumas aqui. Posso? Claro. Com certeza. Para mostrar para vocês como a tecnologia tem desenvolvido, a gente separou alguns materiais aqui. Inclusive, se você quiser acompanhar mais também, você pode seguir o Dr. Bruno aqui no link abaixo do seu Instagram. Exatamente. Doutor, explica um pouco mais como é que é esse procedimento, qual é o passo a passo. Então a gente tem, em princípio, né, o primeiro momento é o contato do paciente com a clínica. Ele vai na clínica para fazer a consulta, a gente vê o cabelo, identifica se há indicação do implante. E quando a gente vai para o implante no centro cirúrgico, a gente já vai ter aí o paciente indicado, vai ter feito os exames pré-operatórios e está mostrando ali o momento da preparação. Então a gente inicia o procedimento raspando o cabelo. Isso também é uma coisa que traz muita angústia para os pacientes. Eu vou precisar raspar o meu cabelo para implante capilar? Não é obrigatório raspar, mas eu aconselho muito, porque vai ter muitas vantagens na limpeza, você vai ter um resultado melhor, porque a gente consegue fazer esse implante ultra dense pack. Se a gente não raspa, fica mais difícil de conseguir tudo isso. E você vai ter ali mais croças, mais sujeira, mais dificuldade na limpeza pós-operatória. E aí, o nosso paciente, a gente faz sempre em ambiente hospitalar, com sedação, então ele está dormindo, né? Não vai ser aquela experiência do paciente ficar acordado durante 8 horas, às vezes, e vendo aquele implante acontecendo, né? Então a gente faz sob sedação, e nessa fase a gente vai tirar fio a fio,
mostrou ali, na hora eu não falei, né? Mas é uma máquina que chama Mamba, que é o extrator, é um motorzinho que roda uma canetinha e ela vai retirar esses fios pra gente, tá? E depois que a gente retira, esses fios vão ser lavados, a gente vai lavar completamente esses fios para colocar um a um também e obter um resultado bem natural como esse. Então, mesmo penteando, mesmo olhando de perto, você não vai ver que o cabelo é um cabelo com implante capilar, né? Então, com cuidado com o cabelo pós-operatório também, os resultados são incríveis. A gente não vai ter resultados aí de cabelo de boneca, a gente vai ter uma densidade muito maior. E eu vou até mostrar esse paciente, por exemplo, ele tinha um implante prévio, dá uma parada. Se você vê aquele cabelo ali dele, é um implante antigo, com cabelos bastante espaçados um do outro. E você vê a entrada dele. Hoje a gente tem refeito esse tipo de implante, então é muito comum na clínica a gente ter implantes secundários, terciários, porque a gente faz isso, né? A gente transforma esse cabelo que foi colocado um espaçado longe do outro num cabelo bem mais natural que está colocado um do ladinho do outro, como o cabelo da gente né? Não é um cabelo assim. E a gente tem visto também, não só nos cirurgiões antigos, mas em cirurgiões recentes, com o boom do implante que a gente falou lá no começo, a gente tem visto um crescimento também do número de cirurgiões que oferecem esse trabalho. E a qualidade desses cirurgiões nem sempre acompanha a necessidade dos pacientes. Então a gente recebe muitos casos de implantes secundários recentes, em que o cabelo não cresceu, em que aquilo ficou um resultado tão ruim quanto o dos cirurgiões antigos, né? E aí é importante a gente corrigir esse problema. Então, meu amigo, você que está assistindo esse vídeo, se você acha transplante capilar caro, experimente pagar por 2. É isso que acontece. É isso que acontece. Eu ia falar uma observação aqui, não da naturalidade, ele já falou desse caso. Volta só um pouquinho, Lucas, por favor. Agora. No anterior aí, no 2 anteriores, mais um. Nesses 2 casos, né, nesse e no anterior, o implante é de 6 meses. Então, esse é um resultado que, na realidade, não é o resultado ainda. O resultado final é só depois de 1 ano. E a gente vê resultados, às vezes, de 6 meses, igual é o desse rapaz, que está muito natural, diferente daquele outro que ele mostrou, que era um paciente que já tinha feito implante. Ele também, esse rapaz também tem um implante. Se você ver ali na foto pré-operatória, o implante dele ainda é pior ainda do que o outro, né? E ele é um rapaz jovem que tinha feito um implante recente, então realmente é essa questão, né? Eu fiz um implante recente. Muitas vezes as pessoas têm buscado o implante pelo preço e hoje virou uma moda, né? O implante está aí, tem um monte de clínica. Em clínicas que às vezes não tem médico fazendo implante, que é uma pessoa que não tem a formação, e mesmo quando é médico, às vezes tem uma formação debilitada, fez um curso ali de fim de semana, não é uma pessoa que é cirurgião plástico ou dermatologista, que são as únicas especialidades que podem participar da Sociedade Brasileira de Transplante Capilar. Então, por que isso? Porque são as pessoas que estão habilitadas para fazer esse tipo de procedimento, né? Então, procurar pessoas que estão habilitadas para que você tenha um bom resultado, não tenha um resultado que vá depois te fazer pagar o segundo implante. E nessas clínicas a gente vê, às vezes, pessoas que fizeram 3, 4 implantes na mesma clínica. Gente, quando dá errado uma vez, a gente tem que procurar outra alternativa, né? Porque não dá para ter um resultado pagando, sei lá, não sei quanto custa um implante em uma clínica geral, assim, mas provavelmente deve ser mais acessível, vamos dizer assim. Que também não deve ser barato, porque eu acho que o caro barato é muito relativo, né? Eu acho que depende de vários fatores, na realidade. Porque você entrega um valor, Isso, exatamente. Eu ia falar isso aqui agora. A gente entrega o valor de um cabelo bonito, né? Que vai trazer a autoestima do paciente de volta. A gente entrega o valor não só do cabelo bonito, a gente entrega o valor do tratamento que a gente presta para o nosso paciente, do que ele vai receber. Não é só um implante capilar, não é só a autoestima de volta, mas ele tem um tratamento diferenciado. Ele chega lá no consultório, ele não vai ficar esperando 200 horas para poder ser atendido.
Não é como se fosse um consultório de fila de SUS. É completamente diferente. Ele chega lá com a horinha dele marcada e a gente vai atender ele naquele horário exatamente. Então é um atendimento mais humanizado e diferenciado também. Isso agrega valor ao nosso serviço e além do resultado que a gente entrega. E o acompanhamento pós-operatório, né, também, que vai ter um também. acompanhamento, ele vai continuar as medicações, se tiver alguma alteração de curso desse implante, que pode acontecer, né, você está sendo acompanhado por um médico, não por uma pessoa que não vai saber tratar esses problemas também, se eles vierem a surgir. Com certeza. Nós acompanhamos o paciente durante um ano. Então, Até tem gente que faz, tem lugares que fazem, até na época que ele fazia cirurgia plástica, tem médicos que não acompanham o paciente nesse período todo. Sei lá, 3 meses, no máximo 6, e olha lá. Isso é o grande diferencial de vocês, esse pós, né? Sim, Pós-tratamento. continuar com o paciente ali até que ele tenha um resultado que seja final, né? Que ele já agora esteja completamente livre para fazer as coisas da vida dele. Né? Com certeza, assisti um pouquinho nesse vídeo que Tá bem legal, né? tá bem interessante. E os casos que vocês mostram, ainda mais na parte do Instagram, são fantásticos. A pessoa nasceu de novo. Sim, a gente sempre comenta, né? Sempre que as pessoas vêm, a gente tem um resultado assim que vem de uma pessoa que está envelhecida. Volta, né? A gente já parou nele, vamos parar de novo. Então, o cabelo, gente, a perda de cabelo, a calvície, ela envelhece muito a pessoa. Então, agora pulamos muito. Mas a perda de cabelo envelhece muito as pessoas, né? Então, e quando você coloca o cabelo de volta, como a gente fala, é a moldura da face, né? Aquilo ali vai rejuvenescer. Olha quanto esse paciente rejuvenesce de uma foto para outra só por conta do cabelo. Isso é muito importante, né? Não, rejuvenesceu bem, uns 20 anos aí, pelo menos. Rejuvenesce muito. Mas tem pacientes que rejuvenescem ainda mais. A gente vê assim, pessoas que têm 32, 35 anos e que às vezes estão parecendo que tem 50 quase. E aí você faz o implante e ele volta a ter 30, 32 anos de novo, né? A idade dele. E isso vai dar autoestima, a pessoa vai poder fazer as coisas dela, tirar aquele boné que usava todo o tempo, né? O tempo inteiro o boné, cortar o cabelo mais curto. Eu tenho um paciente que ele usava um cabelo super longo, ele chegou no consultório, eu falei, não deve ser de implante, deve estar querendo fazer plástica, né? E aí quando ele usava um cabelo preso, assim, quando ele soltou, tinha tudo bastante aberto, não tinha nada na coroa de cabelo. Ele deixava crescer aqui, fazia um coque e isso tampava essa área de careca dele. Então, imagina, esse paciente não pode cortar o cabelo, usar o cabelo curto, talvez ele desejasse isso. Ou vira judeu, né? Bota o pipá aqui. Exatamente. Não vira judeu não, continua na sua religião e faz o implante capilar. Mas Que maravilha! Vai conseguir. Aconselhamentos gratuitos por aqui. Também, além de medicina, conselhos gratuitos. Isso. E dá pra chamar isso aqui de ex-feio mesmo, porque muda completamente a pessoa e que tá ficando cada vez mais bonito esse cidadão aqui. Exatamente. Esse também não está escrito, mas é 6 meses. Ainda tem muito cabelo para crescer, né? Então, passa um pouquinho. Deixa o vídeo correr um pouquinho mais. E melhora muito, né? Mulheres também podem fazer. É uma pergunta muito frequente. Olha esse paciente. Esse daí tem em torno de 30 anos. É aquilo que eu falei. Ele passa de 30 anos e ele vem pro consultório, ele fala assim, Bruno, meu sonho é casar e eu estar ajoelhado lá na igreja e a foto não ter essa careca aqui. Então, o objetivo dele era esse. E isso é uma coisa muito importante, né, Lucas? A gente senta no consultório e eu gosto de dar tempo ao meu paciente. Então, eu converso bastante, ele vai ter uma consulta longa, não vai ser uma consulta que vai ser com uma enfermeira que está tirando ali o que é importante só para a parte médica. A gente faz uma consulta direto comigo, eu vou conversar, vou entender o que esse paciente sonha, qual é a expectativa dele, qual é o desejo dele, por que trouxe ele até aquele desejo de fazer um implante, né?
E com isso a gente vai otimizar o planejamento dessa cirurgia para que a gente consiga exatamente chegar a esse resultado, em que ele vai para o casamento dele com o cabelo, né? E não com uma careca que está aparente. Uma dúvida. E quando o paciente não tem uma área doadora boa aqui na parte da nuca? E agora? Então, isso acontece bastante nos casos secundários terciários. É mais raro em primário, mas também tem gente que, por estar numa idade mais avançada, já tem uma queda de cabelo difusa pela senilidade, né? Pela idade, aquele cabelo já está mais fino, mais difusamente caiu. Mas, em geral, nos casos primários, a gente tem cabelo na cabeça, nas áreas doadoras, né? Já quando a pessoa faz um implante antes e não tem um bom resultado e vem pra gente, aquela área já foi gasta. Já tiraram uma parte dos fios ali. E a gente pensa assim, nossa, tirou um pouquinho o fio, por isso que tá pouquinho aqui. Não, às vezes quando eu raspo a cabeça desse paciente para olhar a área doadora, ou já no exame eu já consigo identificar que tirou muito fio. E o que aconteceu com esses fios? Jogaram fora, jogaram no lixo? Não, porque o cirurgião tem que ter a habilidade, tem que ter o treinamento para não perder esses fios. E esses fios foram perdidos para sempre. O que tirou da área doadora não vai nascer mais na área doadora. Tem que nascer na área receptora. Às vezes não nasce, né? Quando a gente tem esses casos, a gente vai retirar o que a gente chama de body hair, né? Então a gente vai pegar barba, a gente vai buscar pelo do peito, a gente vai buscar pelo onde tiver pelo. Áreas que tenham tem que ter alguma coisa resistente no fundo para a gente conseguir tirar bem. Se na barriga, por exemplo, a gente às vezes tenta, mas a gente não consegue muitos fios daquela região. Então não vale a pena. É uma pena, porque senão seria 2 coelhos com uma cara de Exatamente, né? A depilação é grátis. A gente já faz a depilação grátis, brincadeira. Não, mas a gente vai para áreas que tenham pelos, mas que tem alguma superfície óssea embaixo para a gente conseguir tirar ali, né, aquele pelo. No peito já né, a depilação já fica uma vantagem. Esses fios, as pessoas muitas vezes me perguntam assim, esses fios são mais grossos, são fios que, nossa, a barba é grossa, né, perto do meu cabelo. E vai continuar sendo um pouquinho grosso. Depois de 1, 2 anos, esses fios sofrem uma mudança, ficam um pouco mais delicados, mas eles vão continuar sendo um pouco mais grossos do que o cabelo. E o ideal é que a gente coloque eles em áreas mais escondidas. Então a gente vai jogar esses fios de barba, os pelos corporais, para a região da coroa, para a região mais posterior aqui do scalp médio. E a área frontal a gente vai utilizar o que ele ainda tem de cabelo, que a gente sempre consegue tirar alguma coisinha ali mesmo que já esteja uma área doadora mais decretada, mais usada. Né? Praticamente Harry Potter. Mágica! Esse fio de cabelo muda, gente. Alô, Romoro, o bicho pula. O bicho muda. A gente bota mais ali, é mágica mesmo. Não olha como ele rejuvenesceu. Não, demais. Esse daí. Até casou? Quando eu olho a foto desse moço, eu falo, gente do céu, ele ganhou uma vida inteira, né? Depois desse implante capilar. E uma dúvida que você começou a falar sobre tirar do pelo e aí tirar da barba para colocar aqui. Nossa, mas deu uma preguiça aqui. Quanto tempo dura uma cirurgia dessa? Essa cirurgia é uma cirurgia demorada, uma cirurgia longa. Né? O que eu falei para a Linda agora, a gente falou sobre as fases, e a gente sempre faz sobre sedação por isso. Porque a experiência do paciente é muito importante. Peraí. Sobre sedação, tem gente que faz isso acordado? Muito com anestesia local, né? Com anestesia local pura, que a gente chama. E a pessoa fica fazendo o quê? 2, 3 horas? Exatamente. O que vai no fazer? tédio. 10 horas deitados, algumas horas de cabeça para baixo, outras de cabeça para cima, né? Então essa cirurgia vai durar 9, 10 horas, às vezes mais, às vezes um pouquinho menos, mas é uma cirurgia muito longa. Imagina fazer isso acordado. A gente usa sedação, a mesma sedação da endoscopia. Então, é um paciente que vai estar dormindo, mas vai estar tranquilo, não precisa de tubo, não precisa de anestesia geral, né? Muitas vezes os pacientes têm medo da anestesia geral. É uma sedação leve que vai ficar ali dormindo, mas ele vai dormir o tempo inteiro. Para ele vai ser, eu entrei no centro cirúrgico e acordei no meu quarto. Pessoal, vocês têm mais alguma consideração, alguma dica importante para os nossos queridos pacientes?
Sim, acho que a gente falou muito, né? Mas não custa nada repetir essa dica. Sempre buscar um profissional habilitado, então o cirurgião plástico, o dermatologista, para fazer o tratamento aí do seu cabelo. Se você está insatisfeito com a estética que o seu cabelo tem apresentado, com o que ele está mostrando de você, é importante que você busque um profissional que vai te trazer esse resultado, né? Então, um tratamento que vai ser científico, e não um tratamento que ali ele acha que é. O tratamento do Instagram, essas milagres, né? Ai, toma pílula, um shampoo tal. Não cai nessa, é sempre golpe. Não existe mágica em perda de cabelo. Existe tratamento adequado, então tem que fazer o tratamento adequado. E a maior parte dessas doenças são doenças crônicas, então de longo prazo. Não vai ter uma pílula mágica. A gente tem que tratar durante muitos anos. O implante capilar é a solução definitiva para a alopecia androgenética, por exemplo. Sim, a gente fazendo o implante, a gente tem uma solução definitiva. Os fios vão ficar para sempre. Não vai cair mais. Aquele fio que a gente traz da área doadora, ele não responde a testosterona, então ele vai ficar ali para sempre. Mas o fio que você tem vai continuar caindo. Os fios que estavam aqui podem continuar caindo, então você tem que continuar o seu tratamento, mesmo depois do implante. A menos que você já tivesse perdido tudo. Quem já tem aquela careca total, aí a gente vai ter que fazer o implante, e o implante vai ser um tratamento, uma solução definitiva. Tá? Eu acho. Então, resumindo, é ter paciência de Jó, né? Para esperar o resultado, porque eu acho que o paciente que ele já está tão insatisfeito que ele procura também, às vezes, um resultado imediato, né? E às vezes ele cai nesse erro de buscar o mais barato, de querer a coisa mais rápido, porque não tem como juntar o dinheiro, talvez, não sei. Mas aí ele procura essa solução mais rápida para ele, que é às vezes peruca, enfim, tem milhares que a gente vê Nossa, por aí. a gente tem visto tantos vídeos, né, no Instagram. Vocês viram aquele que o moço tá passando uma cola branca em Ele cima do cola cabelo? o cabelo. Cola a peruca. peruca. Imagina o grau de abafamento que aquilo causa no couro cabeludo e que tá causando ali um prejuízo importante para os outros fios que ele tem. Ele tem fios ali. E que vai causar prejuízo para o fio do lado, vai causar ali, pode causar uma infecção. É isso que eu ia falar. Tanto Isso de tudo pode coisa. não gerar uma micose, gente? É, Acho que a gente pode trazer no próximo esses negócios que eu falo. Trazer um pouquinho de esses vídeos loucos, né, do Instagram. Gente, que loucura. O que as pessoas fazem para esconder a sua careca. Nossa, realmente. E o melhor caminho, sem dúvida nenhuma, para os pacientes que são indicados, é realizar o transplante com um bom profissional. Só listado. E quem quiser consultar com você, doutor, onde você atende, como entrar em contato? Sim. Eu atendo hoje em Brasília e em São Paulo, opero também nas duas cidades, então tenho a equipe aqui e a equipe lá, então a gente consegue fazer esses implantes nas duas cidades. Tem um link no Instagram, que é o link direto para o nosso WhatsApp ali no Instagram, e então você pode entrar pelo Instagram, seguir a gente, ver o que a gente está postando, ver as dicas, ver os resultados e também entrar em contato diretamente por lá. Tem o nosso site também, depois você pode também entrar no site, buscar mais informações, lá também você vai ter acesso a falar conosco. E acesso à Lívia também, né? Eu vou receber todos com carinho. Primeiro acesso da clínica é a Lívia, que está aqui. Isso. Ela sempre atende todos com muito carinho. Ela é a pessoa que está lá na recepção e no agendamento falando com vocês todos. Maravilha. Agradeço a todos que participaram desse nosso primeiro podcast. Se você tiver mais dúvidas, pode mandar aqui pra gente, ou inclusive sugestões, até vídeos, pra gente poder reagir aqui a eles, então. Sim, com certeza. O próximo podcast pode ser isso, né? Uma Casos. reação aos vídeos. Casos sobre cabelo. O que o seu amigo fazia ou o que o seu sogro faz para cobrir esse... Ou Não fala de dúvidas. você, nunca é você, Ou né? dúvidas também, né? Ou isso dúvidas relacionadas Do que está essas sendo questões. Muito legal. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado, Lucas. Tchau, Obrigado a todos que beijos. assistiram. Beijos, me liguem.